pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, nossa aula, dinâmica. Dinâmica, movimento circular. E hoje nós vamos estudar pêndulo simples, pêndulo cônico. O que é um pêndulo? Pêndulo é um dispositivo mecânico como esse aqui, ó. A gente tem um objeto de massa desprezível. Ele é preso, apoiado numa superfície, num apoio, por um fio, pode ser uma haste também, uma haste rígida, uma haste metálica, e ele realiza movimentos. Quais são os tipos de pêndulo que nos interessam? Pêndulo simples e o pêndulo cônico. Pêndulo simples, ó, o movimento dele é de um extremo ao outro. De um extremo ao outro, certo? Esse é o pêndulo simples. Então ele oscila, ele se movimenta dessa forma. E ele realiza um movimento periódico. Se é um movimento periódico, tem frequência e tem período. E o pêndulo cônico? Reparem como o movimento dele é diferente, ó. A massa, o objeto aqui preso ao fio, ele oscila num plano horizontal. Na verdade, ele não oscila, desculpe. Ele se movimenta num plano horizontal, mas ele não oscila. Ele não vai de um extremo ao outro. Então, embora os dois tipos de pêndulos sejam periódicos, o pêndulo simples é oscilatório, o pêndulo cônico não. Então vamos começar pelo pêndulo simples, que apesar do nome é mais complicado do que o pêndulo cônico. O estudo do cônico é mais simples que o do pêndulo simples, por incrível que pareça. Vamos lá então? Então já fiz um desenho aqui, ó, de um pêndulo. Tem uma bolinha presa por um fio, esse fio está preso num apoio, quem se movimenta é só a bolinha. O movimento dele, movimento circular. Então eu desenhei aqui 5 posições dessa bolinha, entre um extremo e outro. Então a gente repare, qual que é o movimento do pêndulo? Ele vem dessa posição 1, passa pela posição T2, T3, T4, T5, chega aqui, ele volta, e depois ele fica periodicamente oscilando dessa forma. Eu marquei essas 5 posições aqui, porque são as 5 posições mais cobradas nos exercícios. E a gente entendendo cada uma delas, a gente pode resolver qualquer situação. Então vamos começar aqui, ó, por uma posição qualquer. Vamos começar aqui pela posição 4, tá? Então eu vou desenhar aqui a posição 4 de novo. Pessoal, nós vamos fazer uma análise para esse sistema na posição 4, e essa análise vai valer para todas as outras posições, aí a gente vê as particularidades de cada um. Então eu tenho aqui a tração, tenho o peso, tenho aqui meu corpo de massa M, suspenso por esse fio, e eu tenho aqui uma linha imaginária, uma linha perpendicular a essa superfície de apoio. Faz um certo ângulo alfa com o fio. Para a gente fazer a análise dinâmica, análise das forças sobre esse corpo, muita gente me pergunta assim, Ricardo, eu nunca sei qual força que eu tenho que decompor, ou se eu tenho que decompor alguma força. Então, no movimento, normalmente nós podemos seguir essa regra. O que é movimento? Movimento é variação de posição. Variação de posição ao longo do tempo é velocidade. Então, se eu tenho variação de posição, eu tenho velocidade. No nosso caso aqui, a velocidade ela é sempre tangencial ao movimento, né? Aqui está o vetor velocidade. E a gente sabe que no movimento, o vetor velocidade ele sempre aponta para a direção do movimento. Ó. Então, se o meu vetor velocidade está aqui, neste ponto, a direção do movimento é exatamente esse aqui. Para a gente analisar as forças que estão agindo nesse corpo, nesse ponto, nós vamos fazer um diagrama de forças e colocar um sistema de eixos que a gente chama de sistema de eixos padrão, aquele sistema XY. E quem vai ser o X, quem vai ser o Y? Onde está o vetor velocidade, a direção do vetor velocidade vai ser o meu eixo X. E o outro, fazendo 90 graus com ele, vai ser o meu eixo Y. No movimento circular, esse é o meu eixo tangencial, esse aqui é o meu eixo centrípeto. Então, qual que é a regra para eu saber se eu tenho que decompor alguma força e qual força que eu vou decompor? A força ou as forças que estiverem fora do eixo padrão, elas serão decompostas. Nesse caso aqui, ó,
a tração já está exatamente em cima do eixo Y. Quem que eu vou decompor então? É a força-peso. A força-peso será decomposta. Como é que eu faço a decomposição? Decomposição da força-peso. A gente sabe que decomposição de forças vai formar sempre um quadrilátero, 4 ângulos de 90 graus. No eixo Y eu tenho o meu PY. E no eixo X eu tenho o meu PX. Fazendo dessa forma, eu já sei até a direção de cada um, né? PY apontando para baixo, PY exatamente na mesma direção da tração, e o PX está nessa direção aqui, ó. A gente vê que não tem mais nenhuma outra força na direção do eixo X, só o PX. Então já posso afirmar que a resultante de forças no meu eixo X é o PX. E no eixo Y? Vamos analisar no eixo Y. Olha, nesse movimento eu tenho mudança na direção da velocidade? Tenho, ó. Para cada ponto aqui, a velocidade, o vetor velocidade, aponta numa certa direção. Se eu tenho mudança de velocidade, o movimento é circular e eu tenho aceleração centrípeta. Se eu tenho aceleração centrípeta, eu vou ter uma força resultante centrípeta. Isso não quer dizer que a força resultante de todo o movimento seja centrípeta. Mas com certeza eu tenho uma força resultante que aponta para o centro de curvatura, para o centro do círculo. E essa é a força resultante centrípeta. Então a força resultante centrípeta é igual a quê? A gente já viu que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Qual que é a força resultante aqui, ó? Movimento circular, eu faço uma soma vetorial das forças que estão na mesma direção centrípeta. Nesse nosso caso, eu só tenho duas forças. Se a resultante aponta para o centro, com certeza a tração é maior do que PY. Então a força resultante centrípeta é igual a tração menos PY. Massa vezes aceleração centrípeta, a gente sabe, né? V ao quadrado sobre R. É o módulo desse vetor velocidade aqui. Como que eu calculo PY? Pessoal, esse ângulo alfa, ele está onde? Esse ângulo alfa está aqui, ó. Então, PY é igual a P cosseno alfa e PX é igual a P seno alfa. Então, no nosso caso, como é que vai ficar? T menos P cosseno alfa é igual a mv ao quadrado sobre R. Pessoal, guardem essa equação aqui, ó. Para qualquer posição da bolinha ali, nesse movimento oscilatório do pêndulo simples, eu posso aplicar essa fórmula para eu achar qualquer uma dessas grandezas. Então nós analisamos aqui para a posição 4, né? Então vamos analisar aqui nos extremos, T1 e T5, que é o ponto mais alto que a bolinha vai atingir no pêndulo simples, e a posição T3, que é a posição mais baixa que a bolinha vai atingir no pêndulo simples. Então vou sair aqui da frente da lousa, vocês darem um print nessa tela, que eu vou dar uma rearranjada aqui e a gente já volta, tá? Pessoal, só coloquei aqui, ó, força resultante centrípeta e a força resultante tangencial. E vamos analisar então nos extremos o que acontece com essas forças. Bom, nos extremos, repare, o pêndulo está oscilando, então ele está aqui, ó, ele é abandonado, o corpo oscila, vem até aqui, para e volta, vem até aqui, para e volta. É uma parada bem rápida, mas ele para e inverte o movimento. Se ele para, o que acontece nos extremos, ó, com a velocidade? Velocidade é igual a zero. Então esse termo inteiro fica igual a zero. Então nos extremos, T é igual a P cosseno de alfa, que a velocidade é igual a zero. Nos extremos, a tração é igual a P cosseno de alfa, que é o PY, né? T é igual a PY. Então nos extremos aqui, ó, nós podemos dizer
que V é igual a 0. E no outro ponto aqui, ó, no ponto 3, ou seja, no ponto mais baixo. Então vamos fazer duas análises aqui. Primeiro vamos olhar para essa figura. No ponto 3, quais são as duas únicas forças que estão atuando na bolinha? É o peso e a tração. E as duas estão na mesma direção radial. Então qual que é a força resultante centrípeta? É a tração menos o peso. Isso é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Vamos jogar nessa fórmula para ver se dá certo? Ó, nesta posição aqui, qual que é o valor do ângulo alfa? Lembrando, o ângulo alfa é o ângulo entre essa vertical aqui e o fio. Aqui eu tenho o ângulo alfa, à medida que a bolinha vai descendo, esse ângulo alfa vai diminuindo, até que ele chega nessa posição vertical, o ângulo alfa é igual a 0. E qual que é o cosseno de 0? É 1. Então como é que vai ficar essa fórmula? T menos P cosseno de alfa, que é 1, vai ficar exatamente nessa conclusão que a gente chegou. A força resultante centrípeta é igual a tração menos o peso. Tração menos o peso, mv ao quadrado sobre r. Então, essa fórmula aqui para a força resultante centrípeta vale para qualquer situação aqui da bolinha nesse movimento oscilatório. Então, no ponto mais baixo, T menos P é igual a mv ao quadrado sobre r. Outras considerações que a gente pode fazer. Nesse ponto mais alto, a bolinha é abandonada, ela começa, aumenta a sua velocidade, aumenta a sua velocidade, aumenta a sua velocidade. Ela chega aqui é a velocidade máxima. Podemos colocar que nesse ponto aqui, ó, a velocidade é máxima. Se aqui a velocidade era mínima, aqui a velocidade é máxima. Reparem, nos extremos, T é igual a uma componente da força peso. Aqui, no ponto mais baixo, a tração é igual massa vezes aceleração mais a força peso. Onde é a tração máxima? Onde é a tração mínima? Aqui, pessoal, eu tenho a minha tração mínima. E aqui eu vou ter a minha tração máxima. Por quê? A tração ela é máxima onde a velocidade é máxima e o peso é máximo. E é exatamente aqui, ó. Então aqui também, no ponto mais baixo, eu vou ter a tração máxima. E no ponto, nos extremos, eu vou ter a tração mínima. É uma análise que vocês poderiam fazer mais tarde, mas eu já estou adiantando aqui, certo? E tem uma outra situação que eu não analisei, que é quando a bolinha está nessa posição, mas ela não está em movimento, está em repouso. Se ela está em repouso, ela não tem velocidade, então a tração é igual ao peso. Porém, na oscilação, a gente viu que quando a bolinha passa por esse ponto, a tração não é igual ao peso, certo? A tração só é igual ao peso nessa posição e quando o pêndulo está parado, tá? Vou sair daqui, vou deixar vocês darem um print aí na tela, que a gente volta para falar sobre o pêndulo cônico. Sai daí que eu já volto. Então tá aqui, pessoal, pêndulo cônico. Como a gente viu, a bolinha vai se movimentar sempre no plano horizontal. Eu tenho esse plano horizontal, tenho o plano vertical, a bolinha vai estar sempre se movimentando no plano horizontal. Vocês concordam então? Eu fiz um recorte aqui de uma posição apenas. Vocês concordam que novamente nós temos a tração e a força-peso atuando e a minha velocidade vai estar sempre nesse plano horizontal? A velocidade ela não é tangente ao movimento. Se o movimento circular está sempre no plano horizontal, a minha velocidade ela muda a direção, mas ela está sempre no plano horizontal. Então, quando eu fizer aquele meu eixo padrão, meu eixo XY, para poder fazer a análise dinâmica da situação, o meu eixo X, que é o meu eixo da velocidade, ele vai estar sempre na horizontal. E o eixo Y, o eixo X aqui, né? Então está aqui o meu eixo X, o meu eixo Y. Reparem, a força-peso sempre está no eixo Y.
Quem que está fora do eixo padrão? É a tração. Então, quem que eu vou decompor? É a tração. Como é que eu faço essa decomposição da tração? Ó, a decomposição vai formar sempre um quadrilátero. Um quadrilátero, 4 ângulos retos. 4 ângulos de 90 graus. Onde que está o meu movimento aqui, ó? Onde é que está a minha curva? Minha curva está aqui, né? Ó. Então, quem que vai apontar para o centro da curva? Tx. Por quê? Porque o Ty aqui, ele se anula com a força peso. Então, no pêndulo cônico, falei para vocês que era mais simples. Eu tenho minha força resultante, ela é igual a minha força resultante centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E quem que é minha força resultante? Força resultante centrípeta é igual a Tx. Tx é igual a quem? Agora, cadê o ângulo alfa aqui, ó? O ângulo alfa está aqui, né? É o ângulo alfa. Cadê o ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui, ó. Certo? Aqui é o meu ângulo alfa. Então, Tx vale quanto? Tx é T seno alfa. De alfa. Tudo isso é igual a mv ao quadrado sobre r. Agora aqui, eu posso achar uma outra relação entre os ângulos e as forças. Repare, meu ângulo alfa está aqui. Qual que é a tangente desse ângulo alfa? Não é cateto oposto sobre o cateto adjacente? Quem que é meu cateto adjacente? É o Tx. Aqui em cima está o Tx também, não é? E quem que é o meu cateto oposto? É o Ty. Então, vou colocar aqui, ó. Tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto, que é o Tx, sobre cateto adjacente, que é o Ty. Mas quem que é o Tx? Tx é a força resultante centrípeta. E quem que é o Ty? Ty é igual ao peso. Então, ó, através da tangente do ângulo, eu posso relacionar a força resultante centrípeta com o peso. Eu não preciso nem da velocidade e nem do raio. Ou, partindo dessa forma, eu consigo achar a velocidade e a aceleração centrípeta. Se eu quiser isolar qualquer um desses termos aqui, é só relacionar essas fórmulas. Outra relação que é muito comum, pessoal, no pêndulo cônico é essa aqui, ó. Então aqui está o meu fio, então o meu fio tem um certo comprimento L. A bolinha está a uma certa altura aqui da superfície de apoio, uma certa altura H, e ela, como ela gira na horizontal, ela está sempre à mesma altura. E esse lado aqui do triângulo é o raio do círculo da trajetória do pêndulo. Onde é que está o meu ângulo alfa? Meu ângulo alfa está aqui, né? Ó. Então, como que eu posso relacionar o tamanho do fio, a altura da trajetória e o raio da trajetória? Com o ângulo alfa, propriedades do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. E tem mais, esse triângulo retângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo retângulo formado pelas forças. Vou desenhar aqui de lado, ó. Essa aqui é Ty, que é igual ao peso. Essa aqui é a tração e essa aqui é a componente Tx. Está aqui o meu ângulo alfa. Esse triângulo retângulo é semelhante a esse triângulo retângulo, então eu posso fazer associações com essas medidas e com essas forças e eventualmente usar dessa propriedade de semelhança para achar um ou outro valor, tá? E como que a gente adquire habilidade para fazer isso? Fazendo bastante exercício. Você sabe, na física tem que fazer o maior número de exercícios possível. Então, vou sair aqui da frente da lousa para vocês darem um print nessa tela. E a gente volta com 2 exercícios. Um de pêndulo simples e outro de pêndulo cônico. Já vou colocar o exercício na sua tela. Inclusive, já vou deixar até a resposta para você fazer, se certificar, ter confiança de que está fazendo certo. E depois, você sabe, eu venho com a resolução. Não sai daí. Pessoal, está aqui a situação do nosso exercício.
A menina está se balançando no balanço. Esse balanço está preso numa corda ligado a um saco de areia através de duas polias. O que o exercício pede? Qual que é a maior velocidade que a menina no balanço pode passar por ponto A para que o saco de areia não saia dessa posição, não perca contato com o solo. E deu os dados aqui, o tamanho dessa corda, dessa polia até o balanço, a massa da garota, a massa do saco de areia e a aceleração da gravidade. Isso aqui, pessoal, é um pêndulo simples, ó. Ela vai oscilando, vai para lá e para cá, para lá e para cá. Nessa situação, quais são as forças que estão agindo aqui no balanço? A força-peso, ele diz que a massa do balanço, da corda, etc., é tudo desprezível. Então nós temos a força-peso e a tração. Força resultante, centrípeta, é igual tração menos o peso, que é igual mv ao quadrado sobre r. Nessa posição, exatamente nessa posição, a gente poderia usar aqui py, p cosseno de alfa, mas o alfa é 0, o cosseno é 1. A gente já viu que a força resultante centrípeta é igual a tração menos o peso. É igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que eu já coloquei v ao quadrado sobre r. Ele quer achar a velocidade para que o saco de areia não saia do chão. Para que o saco de areia não saia do chão, a tração, veja, é a mesma corda, né? A tração tem que ser igual ao quê? A força-peso do saco de areia. Então, quanto que vale a minha tração? É o peso do saco de areia e o peso da garota é igual a mv ao quadrado sobre r. Massa do saco de areia, 66 mg, 660, menos peso da garota, 50 vezes 10, 500. É igual a... Que massa que é essa aqui, pessoal? É a massa que está gerando a aceleração centrípeta. Então é a massa da garota, né? 50 vezes v ao quadrado dividido por esse tamanho aqui da corda, que no caso aqui é o raio do círculo. Então é 5. 50 dividido por 5 aqui dá 10. 660 menos 500 vai dar 160. 160 dividido por 10 é igual a v ao quadrado. Isso nos dá v ao quadrado é igual a 16. V é igual a 4 metros por segundo. Tá? Exercício de pêndulo simples, não é muito complicado, mas como eu sempre gosto de reforçar, temos que entender o enunciado, temos que entender a situação, tudo montado certinho, muitas vezes a resolução é até bem fácil, como vocês acabaram de ver. Agora tentem fazer o exercício 2, logo em seguida eu venho com a resolução. Pessoal, nesse exercício, o enunciado já diz que é um pêndulo cônico. Um certo fio de tamanho L, ângulo θ, um raio R, ele dá a massa do corpo, né, que está girando no pêndulo cônico, o seno e cosseno de alfa. A gente sabe que no pêndulo cônico, a força resultante centrípeta é igual a componente x da tração. Mas vamos desenhar aqui de novo, ó, para a gente recordar. Eu tenho o peso, tenho a tração e fazendo o meu eixo aqui, ó, o eixo x, o eixo y, lembrando, o movimento é na horizontal. Meu eixo x, meu eixo y, a força-peso está exatamente na vertical. Qual força que eu vou decompor? A força que está fora do eixo padrão. A tração. Decomposição de forças. Aqui eu tenho TY. E aqui eu tenho TX. Tração posso até tracejar. Quanto que vale TX? TX é a força resultante centrípeta. Ela vale quanto? mv ao quadrado sobre r.
Mas eu não tenho nem a aceleração centrípeta, nem a velocidade. Mas eu lembro que a tangente do ângulo alfa é igual a quanto? Força resultante centrípeta pelo peso. Ele não quer a força resultante? Ele quer a força resultante? Então vai ser o quê? Tangente de alfa vezes o peso. Ricardo, mas ele não me deu a tangente de alfa. Ele não deu a tangente, mas ele deu o seno, cosseno, tangente é seno sobre cosseno, né? 0,6 sobre 0,8 vezes mg 40 vezes 10, força resultante centrípeta, fazendo essas contas, é igual a 30 newtons. Pessoal, 2 exercícios, pêndulo simples, pêndulo cônico. Vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer. Se não conseguir, reveja o vídeo, assista aos vídeos anteriores, consulte seu material didático. Se mesmo assim tiver dúvida, deixa aí a sua dúvida nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você nos próximos vídeos. Até lá!